Olá pessoal, nos reunimos para essa reflexão do 33º domingo do tempo comum. É o penúltimo domingo do tempo ordinário. Próximo domingo estaremos celebrando a nossa festividade de Cristo Rei e depois, na seguinte semana, entraremos no tempo do Advento, a nossa preparação para o Santo Natal. Continuamos meditando o Evangelho de Mateus, portanto, antes que acabe o ano litúrgico, depois meditaremos no Evangelista Marcos. E em Mateus estamos no capítulo 25, igual que a semana passada, é o mesmo contexto. Jesus está em Jerusalém, está falando aos judeus, está contando parábolas. Semana passada contou a parábola das 10 virgens e agora estamos escutando a parábola dos talentos, famosa parábola dos talentos, onde existem 3 personagens, ao qual um senhor, um rei, confiou os talentos. Um primeiro confiou 5 talentos, a um segundo 2 e ao terceiro confiou 1. E diz o evangelista Mateus, deu a cada um os talentos segundo a capacidade de que eles pudessem dar frutos, render, segundo aqueles talentos recebidos. Os talentos não eram, como nós entendemos hoje, uma qualidade natural. O talento é uma quantidade econômica, Era uma grande quantidade, de fato. O primeiro personagem que recebeu 5 talentos, a ele foi confiado uma enorme quantidade de riqueza, Depois, igualmente, o segundo, já 2 talentos é uma enorme quantidade. Mesmo um talento já é uma grande quantidade. Então, a cada um foi confiado segundo a capacidade que eles tinham, de administrar aqueles talentos. Esse que ele confiou, o rei, volta depois de muito tempo, diz o Evangelho, Não é que ele confiou e amanhã veio pedir contas, não. Ele deixou a cada um o tempo devido a cada um e depois retorna, esperando, claro, os lucros. Temos que entender aqui, não só o tema econômico. O que acontece é que o evangelista Mateus, ele sim entendia de economia, ele era um publicano, um cobrador de impostos. Então as parábolas dele sim têm às vezes muito a ver com o dinheiro, é como ele conseguia entender também, Então é por isso que ele nos traz essa parábola aqui e nesse contexto. É o contexto da última parábola dirigida por Jesus e vai muito mais para lá, do tema econômico. Jesus está no seu último ensinamento assim público, para o grande público da cidade de Jerusalém, e o tema vai mais para lá do econômico. Ele está dizendo do reino de Deus, É isso interessante. Lembremos também a parábola passada que vai unida a essa, a das 10 virgens, é um convite à preparação, a parar cada um, pensar se está ou não está preparado em tudo que Deus lhe confiou, porque Deus vai voltar e vai pedir contas, Temos que render contas a Deus. Diante disso, dessa parábola, agora vamos parar e pensar em 3 perguntinhas. Reconheço os talentos confiados por Deus? Na parábola, é Deus quem confiou, Não foram méritos receber, senão que Deus confiou segundo a capacidade de cada um. Reconheço, que Deus tem me confiado alguns talentos. E aqui sim, vamos chamar talentos por dons, por qualidades, por vocação. Reconheço o que Deus tem me confiado, a minha vocação ao movimento, o meu apostolado talvez. Reconheço isso como vindo de Deus. Reconheço que Deus realmente deposita, Ele confia em mim. Ele confia na minha capacidade, como diz o Evangelho, segundo a capacidade de cada um. Reconheço de forma sobrenatural ou olho isso só de modo muito humano, que eu tenho que conquistar com minhas forças? A minha pergunta que eu convido é pensar, de modo sobrenatural, sobrenaturalizar a minha situação de apóstolo do reino, a minha equipe. Entendo que eu estou aqui, que Deus me confia tudo isso, que eu sou eu também colocado aqui por Deus,
Consigo enxergar a mão de Deus de trás de tudo isso? Ou vamos ser como aquele terceiro personagem que olhou a situação de modo muito natural, muito humana, e por isso atuou de modo humano ele também, porque ele viu tudo aquilo de modo humano. O que acontece quando nós vemos de modo sobrenatural isso? Nós nos damos conta que é Deus quem confia, é Ele quem vai levar a cumprimento a obra. Porque é Ele quem atua. É Ele quem me dá aquilo que Ele sabe que eu serei capaz de produzir. Então eu consigo reconhecer isso, a mão de Deus, de trás de tudo. Reconheço que vem dEle e, portanto, se é dEle, Ele mesmo, através de mim, é claro, vai conseguir cumprir as suas promessas. Falemos um pouco sobre isso, portanto. Consigo enxergar tudo isso na minha vida, né? Minhas qualidades, e vamos colocando, cada um coloque as suas qualidades, né? Reconheço o que eu conquistei com meu esforço, o que existe, mas também reconheço aquilo que é natural, que é dado já na minha condição, né, hereditária, por exemplo. E Deus também tem a sua mão aí presente. Olhemos a nossa história, a história de cada um. Como foi que eu cheguei até aqui? Como a mão de Deus estava presente ao longo de toda a minha história, desde a minha concepção até o meu contato, meu encontro com Deus, meu crescimento na fé. E agora estou aqui. Consigo enxergar, portanto, a mão de Deus de trás de tudo isso? E o que isso me provoca? Reconhecer essa bondade, essa maravilhosa mão de Deus presente na minha vida, ou me fazendo acompanhar, me acompanhando, né, me fazendo crescer, ou, né, de repente, ao longo da minha história, eu estive afastado e essa mão amorosa de Deus veio até mim, me resgatou de um pecado, de uma vida afastada e me trouxe até o seu coração? Consigo perceber tudo isso? Deixe então essas perguntinhas aí. Depois de reconhecer e perceber, né, os talentos, a bondade de Deus que me dota, né, me doa tantos presentes naturais, até conquistados, percebo também, né, quando conquistei algo, mas Deus estava ali me ajudando, permitindo que eu alcançasse essas virtudes na minha vida, né? Então, depois de refletir isso, a seguinte pergunta que eu deixo para nós é: tenho lucrado, né, diante desses dons? Tenho feito dar frutos os dons que Deus me concedeu ou me permitiu alcançar? Eu tenho que lucrar. Essa é a questão, né? Deus me presenteia, me enche de dons, de talentos, de qualidades. Né? Para quê? Eu me pergunto. Né? É claro que é para que eu possa, em primeiro lugar, eu me beneficiar como pessoa individual, reconhecendo em primeiro lugar a bondade, o amor de Deus para comigo. Mas não é só para mim, né? Deus, quando nos dá algo, é para o bem dos outros, para poder chegar a Ele também, chegar a Deus, meu Criador, honrá-lo, amá-lo, adorá-lo, agradecê-lo, né? Confiar nele, aquele que me dota dos dons e que vai me ajudar a levar a cumprimento a minha missão. Mas também depois que eu reconheço, me dou conta, eu tenho que colocar isso em funcionamento, né? Se eu tenho o dom da palavra, é para que os demais, através da minha palavra, cheguem também até Ele, cheguem ao conhecimento da verdade, né, da justiça. Se eu tenho, não sei, o dom da beleza, um dom natural, né? É para que também, através da beleza, cheguem a beleza com B maiúsculo, que é o Criador. Se eu tenho o dom da inteligência, o dom da música, e etc. Temos que ir descobrindo esses talentos e colocá-lo ao serviço, a fazê-los multiplicar, né? Isso é, fazer que as pessoas, através desses dons que eu recebi, né, também eles se beneficiem, né? Alegrar os demais com o dom da minha vida, né? Olha que grande talento que todos nós compartilhamos, o dom da vida, né? E a minha vida é um dom para mim e é um dom para o meu irmão, para minha irmã, é um dom para Deus, a minha vida, grande dom. Então, conversemos também sobre isso, né? Pensemos como Deus também me vai empurrando a que o fruto seja realizado, né? Aconteça em mim. Bem, deixe essas perguntinhas também meio assim aberta para que todos nós possamos conversar sobre isso.
o que o servo mau e preguiçoso provoca em mim? Os dois outros servos da parábola foram elogiados pelo patrão, pelo rei, por aquele que confiou neles. Foi dado em dobro aquilo que eles alcançaram, né? Já o servo mau e preguiçoso, ele recebeu um castigo, ele foi expulso, foi jogado nas trevas, não vai participar da alegria do céu, né? Esse é o tema final. Não vai participar da alegria do céu. Por quê? Porque ele não se predispôs, né, em reconhecer a bondade. Olha só a resposta dele: sei que é severo, né, que colhes onde não plantas. Em vez de reconhecer a bondade daquele que lhe confiou um presente, um dom enorme, ele não se viu, né, assim como que egoísta, não conseguiu reconhecer o coração bondoso daquele que lhe confiou. Olha a atitude dele e a herança dele, né? A atitude dele, que aqui diz o evangelista que é a preguiça, né? A atitude dele tem como consequência ficar fora da comunhão. Já os outros vão participar e em forma plena da comunhão do seu Senhor, que é o céu, repito. Essa é a mensagem final. Então aqui esse terceiro personagem tem que nos mover à compaixão de nossos irmãos que vivem nessa situação, né? E em mim, né, se eu me enxergo nesse terceiro personagem, tem que me mover a mim, né, a começar a movimentar-me. Opa, o que eu vou fazer diante disso? Se até agora tenho sido um servo mau, um preguiçoso, né, um voltado para mim mesmo, né, sem olhar o presente que me é confiado, então é o momento de acordar, e agora sim, porque sempre tem tempo. Deus nos confia essa parábola agora para nos dizer que nós que estamos aqui, sim temos tempo. Aquele servo realmente não teve. O tempo que lhe foi concedido, ele ficou preguiçoso. Mas hoje, nós temos ainda tempo, irmãos. Hoje é nosso tempo. O agora é o tempo de produzir frutos. Então tem que nos mover a nós, como pessoas individuais, a fazer um trabalho de reconhecimento e de frutos de lucro, né, dos dons recebidos, mas também tem que nos mover a nosso irmão que está nessa situação. Tem que nos encher de zelo, né, de desejo de ir ao resgate dele, de movimentá-lo, de compartilhar com ele o meu talento, para que ele também compartilhe o dele comigo. A parábola deixa cada um no seu mundo, né? Mas não, tem que nos levar, eu que estou talvez produzindo frutos, chegar nesse irmão que não está e como que mexê-lo para que ele se sinta, né? Não eu obrigá-lo, mas ele se sinta, ele obrigado a compartilhar, a render frutos para o benefício dele e meu também. Isso me provoca a mim, esse terceiro personagem. O que ele provoca em você?